O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite, graça e paz a todos, os nossos irmãos, amigos, os nossos parentes também. Estamos aqui reunidos para mais um Encontro que Transformam, nesse novo horário, segunda-feira às 7 horas, para debater mais um assunto aí, cara, muito interessante. E eu trouxe aqui, nessa noite de hoje, dois convidados aqui, dois irmãos, amigos. Eu vou deixar que eles se apresentem. Boa noite a todos. Sou o Sargento Wallace, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Estamos nessa vida já há 14 anos. Evangélico, congrego na Deus é Fiel Church. Isso aí. Abraço, Pastor Marcelo. Pastor Marcelo, nosso grande pastor. E essa aqui é minha esposa, Helena Aragão, que veio para conversar um pouquinho com a gente, né, pastor? Isso aí. Coloquei a Helena aí nessa mesa aí, para brilhantar aí a nossa mesa. Né, Helena? Colocou no fogo. Amém. Esse é um fogo bom. Amém. Esse é um fogo bom. Fogo amigo. Esse não é fogo estranho, não. Esse é fogo bom. Mas é isso, pessoal. Então, o intuito do programa Encontros que Transformam é trazer sempre um assunto na área da saúde mental, da qualidade de vida, mas sempre com enfoque também para o Evangelho, né? Então, o assunto de hoje é o seguinte, irmão: qualidade de vida e saúde mental entre os profissionais da segurança pública. Então, quando a gente fala de segurança pública, eu estou aqui com o Wallace, que é sargento da Polícia Militar, terceiro sargento da Polícia Militar, mas quando a gente fala de saúde, segurança pública, a gente está falando dos policiais militares, policiais civis, pessoal da Guarda Municipal, pessoal guarda de carceragem, pessoal da carceragem das prisões, né, dos presídios do Estado do Rio, os bombeiros também. Então, todos eles estão debaixo aí dessa questão aí da segurança pública. E, trazendo esse assunto, que a gente está até debatendo aqui um pouco antes de começar, esse adoecimento físico e mental que tem preocupado muito, Wallace, esses profissionais da segurança pública, né? A gente percebe que, quando a gente pega as estatísticas, quando a gente pega os estudos, e eu trabalho nessa área da psicanálise, já atendi pelo menos uns dois policiais aí militares, né? Então, por isso que eu quis trazer um policial militar, porque eu acho que o policial militar hoje ele é o mais atingido. Quando a gente pega as estatísticas, ele é o mais atingido, né? Então, assim, nessa questão, devido à rotina, devido ao trabalho, à insalubridade. Então, assim, por isso que eu trouxe para você aqui, para que a gente possa falar de uma maneira bem tranquila sobre essa rotina do policial militar hoje. Então, eu queria saber de você essa rotina, como é que trabalha, qual é a escala de serviço do policial militar hoje. Hoje, a Polícia Militar ela apresenta diversas escalas. Nós temos uma variedade grande de escalas hoje na polícia. A mais exposta para toda a corporação hoje, a gente trabalha 12 horas, descansa 24, Isso aí. Retorna para trabalhar mais 12 para descansar 48 horas. Então, essa escala de dias alternados, noites sem dormir, ela acaba degradando muito a gente. Então, nós temos uma carga horária semanal aproximadamente de 48 horas. Sem contar que, de uma forma não declarada, hoje nós vivemos uma guerrilha urbana. Isso aí. Apesar de o Estado não declarar isso, mas vivemos, de fato, uma guerrilha urbana. Hoje, praticamente, somente no Rio de Janeiro, nós conseguimos encontrar armas que são utilizadas em guerras no Oriente Médio. Isso. Então, isso, acredito eu, que gere essa característica da guerrilha. Então, nós estamos expostos 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de estar de serviço, independente de estar de folga. Então, eu costumo dizer que nós saímos fantasiados de alvo.
todo mundo na rua sabe quem é o policial militar, todo mundo sabe onde está o policial militar, mas o policial militar não sabe quem é ninguém. Complicado. Então, a gente, no momento de abordagem, algumas pessoas chegam a ficar chateadas com a gente, dizendo que nós estamos constrangendo essas pessoas, mas nós só vamos saber quem de fato está ali dentro de um veículo ou andando na rua, numa determinada localidade, após uma abordagem e uma busca pessoal mais apurada. E dentro disso a gente anda no fio da navalha. Isso aí. É isso aí. Porque assim, a gente está falando aqui de saúde mental, que é a minha área, mas a gente também tem a questão da parte física, né? Porque tem muito policial com problemas cardíacos, diabetes, problemas musculares, nas articulações, né? Então, assim, é muito complicado. Eu queria saber, Wallace, se o Estado, eu não vou nem falar da corporação, mas se o Estado hoje, você percebe se ele tem melhorado essa política de qualidade de vida. Se você já percebe alguma coisa nesse sentido, pô, já tem um psicólogo na corporação, já tem um psiquiatra na corporação. Hoje, existe isso? Você percebe isso? Hoje o serviço ainda é um pouco precário, de uma maneira em geral. Não vou falar só da Polícia Militar, falar de uma maneira geral, mas ainda é um pouco precário. Hoje, dentro da corporação, são poucos médicos psiquiatras que nós temos para atendimento. 99% dos atendimentos relacionados à psiquiatria para os policiais militares são procurados fora. Psicólogo, hoje, graças a Deus, nós temos um comandante aqui no 12º Batalhão, o Coronel Carmo, que ele conseguiu reativar o serviço de psicologia dentro da nossa unidade. Recentemente, nós tivemos um caso de um colega que teve a perda de uma filha num acidente de trânsito, uma filha dele com 11 anos, e nosso comandante de companhia, o Capitão Nunes, conseguiu atendimento imediato para ele, para fazer esse acompanhamento psicológico. Lógico, não são todas as unidades da Polícia Militar hoje que contam com esse tipo de atendimento. Não, no hospital da polícia a gente ainda tem uma dificuldade, porém nós ainda encontramos resistência por parte da tropa em procurar esse serviço. Isso aí. Assim, eu já fui militar por 5 anos, então o que eu percebia no quartel é claro que a realidade é diferente. Existe o militarismo, mas a realidade é totalmente diferente. Nós não estávamos, a gente era preparado para a guerra, mas a guerra nunca vinha. Sendo que vocês, quando saem, vocês já estão na guerra. Estão na guerra. Entendeu? Então, assim, o que eu via lá? Eu não sei se acontece com você. Eu até conversa aqui com o William, né, William? Aliás, dá um olá pro pessoal aí, William. Dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Nosso operador aqui da... Inclusive, você não falou onde é que se passa, né? Quais são os aplicativos? Eu esqueci. William, fala então os lugares aonde os dispositivos aqui onde você... Até eu já aprendi que a TV Ondas Play já está disponível para mais de 196 países. Então você pode ver pela Roku, Brasil TV, Soul TV, Canal 93. Maxcloud TV, Amazon Fire TV, você já falou? Amazon Fire. Isso, na Soul TV, na Limax World TV e também, acho que já foi tudo já. Isso foi tudo. Então assim... Também no nosso site também, se vocês quiserem, né, no tvondasplay.com. tvondasplay.com.br. Se você está no conforto da sua casa, tiver uma TV Smart TV LG ou Samsung, você pode escolher aí. Roku, Brasil TV, Soul TV, Canal 93, Brasil TV, Canal 100, Amazon Fire, Maxcloud. Falei tudo? Falou tudo. Agora tá pago. Tá pago. Então, assim, voltando aqui. Então, o que eu percebi no quartel é o seguinte. Existia o psicólogo, existia o profissional. As OM, né, os quartéis que eu servia, eram OMs grandes, então tinha ali o profissional. Mas existia, sempre falo isso com ele, a tal da resistência, do tabu. Exatamente. Você imagina um militar preparado para a guerra, né, indo procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Então, toda vez que esse cara... Porque estava lá a portinha. Estava ali, psiquiatra, o psicólogo, né? Imagina esse cara entrando ali dentro. Então, as pessoas que passavam falavam, fulano ficou maluco. Fulano tá bem. Então, assim, gerava um rebuliço. Então,
os militares que estavam com problema sério, porque eu via lá, cara, eu vi 2 situações de suicídio na tropa. De militares que botavam sua farda, assumia o serviço e pegava a pistola e metia uma bala na cabeça. Entendeu? Esse tabu, entendeu o que eu estou falando? Que existe no paisano, tanto no civil, no paisano, tanto na militar. Mas militar pior ainda. Eu já tive essa experiência de ficar 8 meses afastado pela psiquiatria. Eu vim de um processo meio complicado. Em 2014, eu tive um acidente biológico numa ocorrência, onde eu prendi um elemento com uma faca na Lapa, trabalhando na Lapa, e tive um ferimento pela faca no braço. Posterior, já na delegacia, apresentando ocorrência, apareceu um outro cidadão, que eu costumo chamar de espírito sem luz, que cismou que tinha que me agredir dentro da delegacia. Imobilizei ele a primeira vez, aguardei o colega levantar de trás da mesa para poder abrir a cela, soltei e me afastei. Quando ele tentou me agredir novamente, ele escorregou, bateu com o queixo no balcão, abriu o queixo. E ninguém viu. Passei para as costas, dei outro mata-leão, conduzi ele até a cela. E ao chegar na cela, me deparei com um cenário do meu braço cortado, lavado em sangue, onde eu peguei a documentação no bolso, o cidadão HIV positivo, com hepatite e tuberculose. Acho que naquele dia, Deus falou assim, eu vou te dar o pacote completo, só para depois, lá na frente, eu te mostrar quem sou eu. Aqui vai começar um milagre na sua vida. E saí desesperado, o capitão tentando me ajudar, queria até mandar um abraço para ele, capitão Coque, Hugo Coque, e ele, na melhor das intenções, tentando me ajudar, e na época eu não era cristão, então a graça que não tinha já passou mais longe ainda. E eu comecei a desferir palavras para ele, mandando ele para passear em todos os lugares cabíveis, e fui sozinho para a UPA, em Souza Aguiar. Lá foi testado, vi que eu não tinha HIV anterior ao acidente, começou aquele tratamento, coquetel, 30 dias, um rebuliço absurdo. Mais à frente, 2 anos, um ano e 4 meses aproximadamente depois, eu me deparei com um cenário de final de relacionamento, onde eu ouvi a pessoa falar para mim que tinha que rezar e pedir a Deus para que eu não tivesse pego AIDS, por conta desse acidente. Foi quando eu entrei num processo de depressão profundo, síndrome do pânico, afastamento do serviço, afastamento psiquiátrico, procurei ajuda, e na época a polícia ainda não estava com o entendimento que tem hoje. É caso psiquiátrico, não importa qual seja, se é mais brando ou se é mais grave. Primeiro ponto é recolher a arma do policial militar, afasta ele do serviço para tratamento. Isso aí. E vamos ver qual vai ser a rotina. E naquela época não recolheram minha arma, não fizeram nada, e eu, nesse processo de depressão, armado. Algumas vezes eu sentava, foi quando eu conheci essa bênção de Deus, que hoje eu chamo de esposa. Foi um presente maravilhoso que Deus colocou na minha vida. E por diversas vezes eu me peguei sentado num quarto escuro, telefone na mão, olhando foto dos meus 2 filhos e com a arma na outra, naquela indecisão. Mantenho a minha vida para sustentar meus filhos ou eu tiro a minha vida para poder acabar com esse problema? Se não fosse a mão de Deus ali estendida já, um plano disso tudo aqui que está acontecendo hoje, eu, com toda a certeza do mundo, seria mais um número nessa estatística do suicídio decorrente da depressão causada pelo serviço policial militar. Isso aí é brabo. Eu tive eu vou nem arriscar o ano, que eu sou ruim de data, essas coisas. Um tempo atrás eu fui atender à noite um policial militar, onde eu moro, lá em Itaipuaçu, não vou dizer o nome, mas está na corporação até hoje. A esposa desesperada, uma filha, e a casa de 2 andares,
cheguei lá com minha esposa atendeu a esposa a esposa com a filhinha, ficou ali, eu subi. Ele estava justamente assim, você falou, bate escuro, com a arma na cama e fazendo essa pergunta. Eu falei, cara, é complicado, né? É muito complicado. E a gente percebe que ele está sobrecarregado, ele está adoecido emocionalmente, fisicamente, e a sua família também está. A gente estava conversando sobre isso, né? Isso. Então, Helena, assim, por isso que eu te trouxe aqui para a mesa, aqui para o debate, porque assim, como é que é ser a esposa de um policial militar? Como é que é essa rotina? Como é que você fica quando seu marido sai para trabalhar? Então, tem que estar pronta para tudo, né? Como hoje. Eu fui surpreendida com esse convite, vim para acompanhar e, de repente, pá. Mas é muito penoso. É muito penoso. E eu escutei várias vezes dele, né? O que a gente escuta é que, olha, minha preocupação não sou eu, porque eu vou dar o meu jeito, né? Mas a minha preocupação são vocês. No caso, a esposa, os filhos. Eu gosto muito de contar uma situação que eu vivi com ele. A gente era noivo ainda. E ele tem 2 filhos, né, do relacionamento anterior. E a gente tinha buscado eles para passear, agora eu não me lembro a circunstância em si. E aí eu acho que era a primeira vez naquele carro, ou a primeira vez que a gente buscava daquela forma, né, de carro para ir para algum lugar, não me lembro muito bem. Mas em determinada situação, as crianças entraram no carro, a gente andou um pouquinho, e aí ele encosta o carro, põe a mão na minha perna e fala baixinho, né, para as crianças não ouvirem atrás, assim. Olha a situação. Então, Helena, se a gente for cercado, se a gente for assaltado, se uma moto estranha de repente parar ou algo do tipo, eu não tenho a opção de não reagir, porque eles vão me identificar, né? Eu estou armado, eu estou com a minha documentação e, com toda certeza, se eles me identificarem, eles vão me matar e a todos vocês. Então, o que a gente vai fazer? Se a qualquer momento, se eu te der um toque ou se eu te der um sinal, isso significa que eu vou parar o carro de forma lateralizada, você abre a porta, pega as crianças e corre. Mas você corre sem olhar para trás. Não importa o que vai acontecer aqui. Tá? Procura o primeiro local e peça ajuda. E aí eu te pergunto, eu curti a noite à beça, né, depois disso. Então, eu gosto de contar, e ele falou isso com toda a naturalidade, com a importância que se tinha. De maneira preventiva, né? Mas nesse sobressalto que a gente vive. Né? Eu me lembro de ter olhado para trás, de ter visto os 2 ali pequenininhos, né, com um brinquedinho na mão, e de eu passar a viagem toda pensando, bom, então eu primeiro abro o carro, desço do carro, abro a porta de trás, pego os 2 e corro. Mas vou deixá-lo aqui? Como é que eu faço? Não, é só para mim correr, eu preciso correr, tem as crianças. Então, a gente vive, né, parece uma coisa louca, isso, né? Isso. Mas aí eu te pergunto, como que um pai de família estava de folga? Né? E ele mesmo costuma dizer, polícia não tem folga. Polícia é polícia 24 horas. Verdade. Aonde eu estiver, eu sou polícia com a responsabilidade de polícia. Eu posso estar de férias, eu sou polícia com a responsabilidade de polícia em qualquer lugar, né, dentro do Brasil. Então, é esse sentimento, né? O que passa na cabeça de um pai de família todos os dias, com a sua esposa do lado, com seus filhos no banco de trás, carregando o que ele tem de mais precioso, mas nessa sensação de que, a qualquer momento, como ele mesmo diz, a senha dele pode ser chamada. Isso aí. E aí eu, como esposa ali do lado, né, que ama seu marido, enfim, mas que também precisa se proteger, precisa proteger a sua família, os seus filhos, por exemplo. Eu não tenho coragem de dar essa orientação quando a gente sai com a minha mãe, mas a gente tem essa preocupação, né? Quando eu saio com o meu padrasto, com alguém, com algum familiar. Então, às vezes, é difícil a gente explicar o porquê que a gente não pode passar em alguns lugares. Eu não frequento mais a casa de algumas amigas, eu não vou mais em alguns lugares, a gente recusa convite em algumas igrejas, para não se colocar numa situação como essa. Exatamente. É dessa maneira que a gente vive. Né? E foi um processo para mim entender isso. Está sendo, até hoje, que, na verdade, não é o polícia, né?
nem só a corporação ou nem só quando ele está de serviço. Quando eu casei com ele, eu entrei para a corporação. É verdade. Né? Sem uma carteira, sem uma arma, né? Sem nenhuma proteção. Hoje eu moro, né, no município que eu moro desde pequena, todo mundo me conhece, ele trabalha nesse mesmo município, todo mundo o conhece. Então, aonde eu vou, como ele sai vestido de alvo, né, eu também saio vestido de alvo. Então, eu tenho que ter esses mesmos cuidados e essa mesma preocupação. Né? É muito difícil. E aí, como ter saúde mental Isso vivendo aí. 24 horas Isso aí. sobre essa pressão? Como já aconteceu, né? Você trabalhando na UPA, Pois é. ela no acolhimento da UPA, na entrada da UPA, recepcionando os pacientes, fazendo aquele primeiro atendimento, e chegou um cidadão, que era morador do Minha Casa Minha Vida de Inoã, pôs com as duas mãos na mesa, olhou pra cara dela e falou: você que é a esposa do policial, né? Ela ainda olhou e tentou dar uma disfarçada. Aí, não, já sei que você que é a esposa do polícia. Deu as costas e saiu. Pois é. E foi embora. E aí, como que continua trabalhando e a gente mistura, né, aquela preocupação, imediatamente eu liguei para ele, né, para saber se ele estava bem, para avisar do que tinha acontecido por ele mesmo. Eu não sei em que situação, né, aquele rapaz, no que ele estava pensando, no que ele estava planejando, se eu estava em risco, se ele estava em risco. Então, é dessa maneira. Por muitas vezes na padaria, a gente conversando e, de repente, a face dele muda, né? E aí ele toca no meu ombro e eu já sei pelo Já olhar sabe, que já é pra tá gente ir atento. embora. Isso aí. Né? Isso E aí. aí depois no carro a gente conversa que Isso aí. era alguém que numa operação ele prendeu e a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. Já houve momentos da gente estar andando na rua e ele ser abordado pelo pai de uma pessoa que ele tinha prendido numa semana anterior, né? E você não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa, né? Aqui ela está atribuindo. Então, é assim que a gente vive. Eu digo para você que eu conheci o meu marido quando a gente viajou, quando a gente teve a oportunidade de sair do país. Né? E ali, pela primeira vez, eu conheci ele por ele. Porque ele é uma pessoa muito extrovertida, ele é uma pessoa muito tranquila, né? Ele é uma pessoa que e eu conheço ele no meu cotidiano, ele é uma pessoa que está o tempo todo alerta, o tempo todo ele está falando com você, mas ele não está olhando para você, ele está com o olhar ao redor, né? Quem entra, quem sai, cada carro que para, cada pessoa que entrou naquele estabelecimento. Eu achava que ele era chato, porque a gente chegava num restaurante e ele tinha que escolher a mesa. Até que um dia eu entendi que ele não pode sentar em qualquer mesa. É isso aí. Ele não pode sentar de costas para a entrada. Ele não pode sentar próximo... A vista é linda, mas ele não pode sentar próximo do vidro, né? Porque a gente não sabe quem está passando ou como está passando e com que intuito ou o que vai acontecer ali, de repente. E parece loucura, né? Mas a gente vê na televisão. São pais de família que, às vezes, foram encontrados comprando um pão, foram encontrados num restaurante, num barbeiro, cortando o cabelo, né? E foram surpreendidos ou no meio, né, de um assalto ou algo do tipo, ou foram reconhecidos, né? Isso aí. E perderam a vida ali. Complicado. Né? Então, é com isso que a gente dorme, é com isso que a gente acorda, é com isso que a gente lida. Como ele falou, eu não consigo definir isso com uma outra palavra que não seja guerra. Né? E eu desconheço... Você, como você falou, você foi militar por anos. Eu desconheço alguém que seja mandado para a guerra e permaneça na guerra por 33 anos. Né? Então, esse é o tempo de serviço dele e ele vai permanecer 24 horas na guerra por 33 anos. Na polícia são 33, né? Agora, com essa reforma da Previdência, o nosso tempo de serviço foi aumentado para 35 anos, Pois é. sendo que Loucura. foi calculado um percentual de pedágio, que no meu caso, como já tinha mais de 10 anos, acabou passando para 3 anos e 4 meses de pedágio para pagar. Ou seja, no meu tempo de serviço, que era de 30,
estendeu para 33 anos e 4 meses. Agora você vê. Eu fui da Marinha. Na Marinha são 30 anos. Pois é. E se você faz ainda alguns cursos ainda que eu tenho, isso cai pra caramba ainda, né? Então, mas Você é o que eu aposentado. costumo dizer, mas não são 30 anos em loco na não, guerra, cara. São né? 30 anos de, de loucura. A gente vê nos países que tem o costume, o cara vai, ele fica lá 2 anos, 3 anos, retorna, né? Isso aí. Fica um período, dependendo do seu estado, não retorna mais. Aposentado. É Isso aí, aposentado, isso aí. ou então retorna depois, mas assim, são ilhas, né? E aquilo ali já é o suficiente para estraçalhar, né, o íntimo daquela pessoa, e precisa de tempos, né, para poder reconstruir a relação familiar. Então, eu convido as mulheres, as esposas que estão em casa, a se imaginar nessa situação. E se o seu marido fosse um guerrilheiro, um soldado que fosse enviado hoje para uma guerra qualquer, né, e você fosse junto, e você cumprisse esse serviço com ele, né, por 33 anos. Então, eu tenho que lidar com ele pós-trauma, eu tenho que lidar com ele agressivo no dia que ele chega explodindo, eu tenho que lidar com ele totalmente calado, eu tenho que lidar com ele apreensivo, eu divido com ele os medos, né? E a gente busca em Deus. Isso aí. Vocês não têm filhos, né? Não. Você tem um filho, né? Tenho outro 2. relacionamento. Tenho 2 filhos de outro relacionamento. Vocês não têm filhos. Ainda por não. causa disso, dessa situação ou não? Não, nós estamos aí na tentativa Está no processo. fervorosa. Por que vocês não no podem? Vocês têm algum processo. problema de... A gente tem tentado durante um tempo. Ele, na verdade, ele era Eu era vasectomizado. Entendi. Aquelas escolhas meio doidas que a gente faz. Mas acabou que eu consegui reverter essa cirurgia e desde quando a gente Estão tentando. a gente está nessa tentativa. Você vê, eu e minha esposa também, eu não fiz vasectomia não, mas eu e minha esposa, eu tinha um problema, minha esposa tinha um problema, a gente não podia ter filho. Quando nós fomos entrar no processo de fertilização, que seria um processo muito doloroso, sofrível, né? Porque hoje está muito mais tranquilo, mas em 2002 a coisa estava meio complicada, era complicado. O médico me falou, vocês vão ter que pagar um preço. E a gente começou a orar, mas nós relaxamos e aconteceu. O Felipe nasceu, o Eldo Felipe, né? Mas não tem nada a ver com essa situação, né? Não. Então, na Marinha eu vi uma situação interessante. Lá o que acontecia lá, eu percebia que o maior problema do militar na Marinha era a bebida. Sim. A bebida para o militar era tipo um ansiolítico, acalmava eles, entendeu? No final do dia, preciso beber. Só que essa situação de você beber um dia, uma semana, um mês, um ano, bebendo todo dia, para acalmar, para se desestressar, porque o militarismo ele cobra um preço. Um preço pesado. A hierarquia cobra um preço, né? Nem sempre a pessoa que está lá em cima no cargo, ele tem empatia. uma ser-humanidade dentro dele, né? Tem umas ordens que vêm meio esquisitas, né? E a pessoa bebia muito. Então, assim, eu via a questão do alcoolismo lá, assim, muito, muito disseminado pelo quartel inteiro. Então, pessoas muito doentes por causa do álcool, debilitadas por causa do álcool, se aposentando até por causa do álcool. Você percebe isso lá, assim, na corporação? Ou é remédio, ou é droga? Na Polícia Militar a gente tem facilidade para muitas coisas. É verdade. Isso aí é do nosso cotidiano. Então, nós temos problemas com policiais que são dependentes químicos. Não só o químico da droga em si, da droga ilícita, mas tem muitos policiais que são dependentes de ansiolíticos. Muitos. Temos muitos policiais que são alcoólatras. Há pouco tempo existia um convênio da Polícia Militar com uma clínica para poder fazer a recuperação, internação e desintoxicação dos policiais militares. Então, a nossa carga de serviço com o problema diário, uma coisa se eu enfrentar só o problema que eu tenho na minha casa. E por mais perfeito que seja o meu casamento, não me exime de problemas. Contudo, quando eu começo a funcionar igual uma esponja, absorvendo todos aqueles problemas na rua, hoje aqui em Maricá, um dos índices mais altos de ocorrência que nós temos é de Maria da Penha. A agressão
doméstica, a mulher. Como que aumentou depois da pandemia, né? Você imagina durante a pandemia, hein? Então, mas antes da pandemia já era um índice Não, já alto era. aqui em Maricá. Já era. Hoje é algo surreal. Às vezes eu fico brincando com a Helena, dizendo que só começou esses problemas, esses índices a aumentarem depois que o marido começou a conhecer a esposa. Pois é, dentro de casa. Começaram a conviver de fato por conta da pandemia, então esses índices extrapolaram. É verdade, isso aí. Então a gente trabalha o tempo inteiro absorvendo esse problema desse tipo de ocorrência, ocorrência de troca de tiro, são prisões complicadas, acidente de trânsito, vítima de acidente de trânsito, local de encontro de cadáver, então tudo isso soma. Então se a gente não tiver já o coração disposto, a mente aberta para poder entregar todo esse fardo na mão de Deus, deixar Ele administrar e a gente fazer só o que compete a gente, aí se torna Cara, bem fica complicado. complicado. Você tocou num ponto interessante, que é o seguinte. Eu fico imaginando uma abordagem. Quando você atende uma solicitação para você chegar numa abordagem. Como é que se chama? É abordagem? Não, é um... Quando a gente vai para o local de ocorrência. Uma ocorrência, vai atender uma ocorrência. Você não sabe qual é a ocorrência, de repente lá no rádio falaram alguma coisa, mas você sabe que é um conflito, porque você não vai atender uma ocorrência para uma senhora que vai te servir um café. Eu vim para você, tem um almoço aqui, uma feijoada aqui para você. Nesses quase 15 anos eu Nunca nunca passei por isso. Não vai rolar. Então Nunca assim, vi ninguém ligar pro DPO e falar assim, dá uma passada aqui que eu... dá uma passada aqui, fiz um bolo de fubá aqui para vocês aqui, ó. Então, um cafezinho. fresquinho. Não tem, é só pepino. Então eu imagino, cara, você você aí dessa questão toda, dessa rotina, você está até estressado, às vezes tem problema em casa. E é problema, você faz parte de uma comunidade de igreja. Igreja a gente tem problema também. Não são poucos, tá? Tem problema na igreja, tem problema no trabalho. E você chegando nessa ocorrência, eu fico imaginando, quando você abre a porta e vai atender a ocorrência, você é um terceiro sargento, imagino que você seja a pessoa mais antiga na viatura. Geralmente é. Algumas vezes sim. E você que tem que atender, a palavra inicial vai ser a sua. A maneira que você chega, eu acho que é fundamental. O primeiro contato vai ser o que vai ditar a direção. Exatamente, cara, exatamente isso. Então, se o clima já está quente e você chega naquela vibe, sabe, espanando, cara, você vai acabar sendo ocorrência. Virando uma ocorrência. Então, Algumas vezes acontece da gente chegar no local e precisar já ser ríspido de imediato. Não tem jeito. Alguns casos de ocorrência a gente chega e a gente não consegue nem dar uma boa noite no atendimento. A pessoa já está num nível de euforia tão elevado que já vem no xingamento e a gente não consegue nem conter a pessoa para tentar atender. Não. Há pouco tempo atrás, isso aí completou 2 anos esse ano, nós tivemos uma situação em Inuã que foi bem complicado. Durante um tempo, todas as OPMs do estado do Rio tinham um PB, que a gente chama de PB, que é um ponto de baseamento próximo às instituições financeiras. Ou instituições que tivessem caixa eletrônico 24 horas. E a gente precisava passar a madrugada inteira, de meia em meia hora, se dirigindo de um ponto para o outro, parar, ficar 2 horas parado perto daquele caixa eletrônico, sair, ir para outro lugar, mais 2 horas parado perto do outro caixa eletrônico e assim vai. E estávamos eu e um companheiro em Inuã, com a viatura parada próxima ao Habib's. Naquele dia, o local de baseamento certo era embaixo da passarela de Inuã. E naquele dia o colega virou para mim e falou assim, cara, eu não tô com um coração muito legal para parar ali não. Posso parar no estacionamento? E na época ele cabo, eu terceiro sargento, hoje ele também já foi promovido. Eu falei, cara, a gente já trabalha já um tempão junto, você nunca me pediu nada. Ele, não, irmão, posso parar? Eu falei, para, só faz o seguinte, frente da viatura na calçada pra gente ver o movimento na rua e a gente fica aqui tranquilo. Ele, beleza. Quando a gente cumpre esse ponto de baseamento, dificilmente eu fico sentado dentro da viatura. Dificilmente. E nesse dia foi mais um. Eu com
um FAL 762 pendurado no pescoço, andando do lado de fora, e ele sentado no banco do motorista. Ainda funciona o FAL ainda? Funciona, e funciona bem pra caramba. Em Bel, né? Uma maravilha. Mas funciona bem. Funciona. É uma das coisas que a gente tem de melhor ainda em funcionamento. Tirando o peso. E eu andando na calçada, próximo à porta do Habib's, quando no sentido oposto, próximo à comunidade do Risca-Faca, ali no ano, entrou uma moto na rua vindo em direção à viatura. O colega suspeitou da moto, gritou que a moto estava vindo na nossa direção, eu corri, entrei na viatura e a gente saiu para fazer uma abordagem dessa moto. A moto era só o chamariz. Na verdade, eles estavam vindo para ver se nós estávamos dormindo na viatura, para atacar a gente na viatura, matar a gente Aí você ali, vê, cara. recolher as armas e ir embora. Aí. Só que quando a gente saiu para ir atrás da moto, os meninos já estavam vindo na nossa direção, os adolescentes, todos eles armados, e começou o confronto ali na beira da rodovia. Isso era em torno de 3 horas da manhã. O FAL, nesse dia, só conseguiu efetuar 2 disparos. O primeiro para ver onde pegou, o segundo para começar a corrigir, e o terceiro... Só Deus sabe o que aconteceu ali naquele conjunto ferrolho, que engripou tudo. Pois é, foi isso que eu tô te falando. Pulei da viatura, tentei... A gente diz que a gente pedala no fuzil, né? Tentei dar uma pisada no ferrolho para ver se desengripava. O fuzil não funcionou, igual criança birrenta, pega a arma e joga no chão, não quero mais esse brinquedo. E vamos de pistola para dentro deles, e eles com pistola, com kit rajada, funcionando igual metralhadora, efetuando disparo em cima da gente. Foram 22 minutos. Que isso? Nessa troca de tiro até chegar a primeira viatura. Que isso, meu irmão? É muita coisa. Só vocês dois com Não, é um muita fuzil coisa, quebrado. cara. Eu pensei que ele fosse falar assim, foram 3 minutos intensos. Não, foram 22 minutos. Foram 22 minutos. E tiro pegando do lado da Cerca cabeça. de quantos, irmão? Era em torno de 12. Tinham saindo da comunidade para atacar a gente. E aquela troca de tiro, 22 minutos de troca de tiro. O rádio da viatura parou de funcionar, a gente não tinha como pedir apoio. E senta no chão, escondido atrás do poste, pega o telefone, liga, ó, tá sendo atacado, pede prioridade, estamos em tal lugar. E volta pra troca de tiro. E no dia, a única coisa que passava na minha cabeça durante aquele momento era: por mais que eu ande no Vale da Sombra da Morte, tu estás comigo. E o tiro rolando, e daqui, de lá, chega a viatura. Quando a primeira viatura chegou, terreno estabilizado, viatura batida no muro, graças a Deus, os 2 policiais vivos. E pela primeira vez, depois que acabou todo esse confronto, doido, meu irmão. quando eu cheguei em casa no final de serviço, foi a hora que eu olhei pra cara de Helena, abracei e comecei a chorar. Isso aí. Foi o dia que ela virou pra mim e falou assim, ó, hoje eu tenho a certeza que o negócio foi feio. Porque geralmente você passa por confronto, chega em casa e conta a história toda rindo. É um hábito. Eu começo aí já contando a história toda pra ela. São coisas que acontecem que já tá tão natural que a gente acaba se divertindo na hora. Pois é, cara. A gente brinca com um colega, a gente ri, fica um botando pilha no outro, um sacaneando o outro. Mas nesse dia foi algo muito surreal. E pra melhorar, a gente saía do DPO para trabalhar com uma pistola, 3 carregadores, 33 munições. Quando acabou essa troca de tiro toda, eu tinha 6 munições no meu carregador. O colega tinha 7 no dele. E se passa mais 2 minutos de troca de tiro, a gente ia ter que sair correndo e se esconder em qualquer lugar, porque as munições com certeza... Complicado, né, cara? Muito complicado. Então, assim, é por isso que eu trouxe ele, pra gente ver na realidade aqui como é que é a situação. Como é que você faz? A gente sabe, a gente fala aqui sempre, eu tô com o William aqui falando sobre saúde mental. O que a gente pode fazer para melhorar? Exercício físico melhora, terapia melhora. Você procurar uma ajuda espiritual, no caso, uma igreja, isso melhora pra caramba. Você viajar, você sair com a família, melhora. Como é que você faz para você ter um alívio, cara, nessa situação toda aí? Ter um escape, né, cara? Hoje,
o meu escape principal é o estudo. Hoje eu faço uma faculdade de medicina veterinária e de vez em quando a gente faz uma coisa que nós apelidamos de praia. Ó, tá na hora da nossa praia. Mas a nossa praia não necessariamente a gente vai para a praia. A gente cria o nosso cenário. Entendi. Tem dia que a gente se tranca em casa e passa o dia inteiro assistindo um filme, uma série no Netflix. Ou a gente entra no carro, pega as crianças e vai dar um passeio. Ou a gente faz um bate-volta, vai na região dos lagos, curte um dia daquele, volta para casa para poder desestressar. E uma vez no ano que a gente não abre mão é das nossas férias. E as férias para a gente sair daqui, tentar esquecer tudo que a gente está vivendo aqui naquele momento, se distrair, dar um passeio, porque se não for isso... Cara, senão é brabo, né? Se afastar um pouco, né, dessa realidade. Essa loucura. Porque... Qual é a sua profissão, Eliana, mesmo? Então, eu sou enfermeira, tá? Enfermeira obstetra. O negócio também é brabo, né? Frenético. Pois é. Trabalhei por muitos anos com alta complexidade, né? UTI, CTI, do paciente adulto. E aí, de uns anos para cá, eu entrei para obstetrícia e neonatologia. E hoje eu trabalho à frente da maternidade, né? Da equipe de enfermagem da maternidade aqui do município. E a gente se conheceu, inclusive, né, nos plantões, nas madrugadas dos plantões. Eu nessa rotina, à noite, aguardando o paciente, e ele fazendo as rondas, e ali a gente se conheceu. E assim, como profissional da saúde, eu sempre conversei com ele em relação a isso, né? O que eu vejo estando dentro? Eu vejo uma tropa doente. Eu vejo uma tropa sobrecarregada. Isso aí. Eu vejo uma tropa que não tem qualidade de vida. Isso é a minha opinião, né? Os espaçamentos, as folgas são curtas, né? Para o tipo de serviço, para aquilo que você... Né? Ele trabalha com a debilidade humana. Então, assim, ele vai estar presente para intervir no pior momento da sua vida, né? No dia que você foi assaltado, no dia, né, em que você foi baleado, no dia em que alguém invadiu a sua casa, no dia em que houve uma agressão dentro de uma casa, é nesse momento que ele está. E não é em um momento, né? Durante todo aquele período de serviço. Ele acaba de passar por uma situação como essa, por exemplo, onde ele ficou ali 20 minutos sem saber o que ele ia fazer, ouvindo a bala passar, né? Igual ele fala, igual um marimbondo assim na beira do ouvido. E depois daquilo ali, ele teve que atender uma ocorrência de Maria da Penha. Isso aí. Por exemplo. E aí chegar na casa, talvez com uma doçura, com um olhar diferente, aplicando uma polícia de proximidade, mas com toda essa carga. Com certeza. Pois e como que faz? Isso aí. Né? Então, e depois de tudo, as folgas, elas são muito, os intervalos, né, é muito curto para a pessoa se recuperar fisicamente, psicologicamente, né, para ela poder ter um convívio com a família, coisas que curam, né? Muitas vezes a gente conversa num intervalo, ele chegando e eu saindo e já vem o próximo serviço. A gente tem o costume de conversar. Mas não é todo relacionamento, né? Não é todo policial que consegue chegar em casa e contar uma situação como essa, por exemplo, né? E ele conta para quem? Ele conversa com quem, né? Quem é o termômetro dele para dizer, olha, vamos procurar, né? Então, eu vejo uma tropa doente, eu vejo uma tropa sobrecarregada e todas essas questões que a gente abordou aqui, que ajudariam, né? Não se tem tempo. Se tem tempo. Existem dias, por exemplo, folgas dele, que ele chega, né, e ele passou a madrugada toda dessa forma, então ele dorme praticamente o dia inteiro, já acorda de noite, e aí já tem aquela inversão, né, do sono e tudo mais. E aí, para o dia seguinte, ele acordar, fazer qualquer coisa naquele dia e já está de novo de plantão. Então, não se tem tempo para ir no médico, para se alimentar bem. O que você come quando você está na rua? Né? Aonde você come um pouco antes de subir uma comunidade, uma favela, ou de estar ali no trânsito fazendo, o que você come? Um cachorro-quente, um hambúrguer? Então, como se alimentar bem, como dormir bem, como estar, né, no aconchego da família, como ter tempo. Então, somando tudo isso, a rotina deles,
eu vejo, assim, é necessário políticas públicas mesmo para esse grupo Entendi. especial. Entendi. Porque é toda questão física, a gente está falando física, Sim. emocional. E assim, ainda tem a questão ainda também daquele policial, daquele profissional da segurança que ainda faz o bico, né? Sim. Isso é o que acaba consumindo mais ainda. E na Polícia Militar o bico é legal. É aquele proex, né? Hoje nós temos algumas coisas que foram legalizadas. Hoje a gente tem o serviço de RAIS, que é o Regime Adicional de Serviço. É, o RAIS, é isso aí. E o PROEX, É. que são... O RAIS, ele é diretamente com o Estado e o PROEX depende de convênio. Eu não me recordo exatamente qual ano, mas até uns 5 anos atrás, de 5 a 6 anos atrás, todo serviço extraordinário à nossa escala, nós éramos obrigados a cumprir, perder folga e não recebia. De uns anos para cá, o Estado ele criou uma lei gerando o regime adicional de serviço, onde todo serviço extraordinário que eu faça na minha folga, por necessidade de serviço, hoje é remunerado. Então, serviço de 8 horas ou de 12 horas feito na minha folga, hoje eu recebo. Então, isso já foi Cara, isso é uma conquista, né? Já foi um ponto de conquista, uma melhora Isso absurda aí, pra gente. isso aí. Sem contar o PROEX. Antigamente nós fazíamos segurança, como a gente tem o hábito de falar, né? Vai trabalhar no português, vai trabalhar na folga do português. A gente trabalhava e não era reconhecido. E qualquer coisa que acontecesse com a gente estava desamparado. Hoje, com a criação do PROEX, nós nos voluntariamos para trabalhar na folga e tem uma remuneração tanto no serviço de 8 quanto no de 12 horas. Dentro de alguns convênios, como tem aqui na nossa cidade, a Prefeitura de Maricá ela tem essa contratação, Prefeitura de Niterói e algumas outras prefeituras fazem isso. Só que, qual é o grande problema disso tudo? Mais uma vez, o tempo de qualidade. Pois é. Eu estou doando a minha folga, o que seria meu tempo com a minha família, um tempo de distração, um tempo de passeio, para o serviço policial militar, me expondo novamente a todo aquele risco que eu já corri no dia anterior, em busca de uma melhora financeira. Será que vale a pena? Infelizmente, né, que a gente vive num tempo aí é complicado. É complicado. Você tem ideia, se a gente for falar em números hoje, como a Helena falou da nossa tropa doente, eu consegui alguns dados por fontes seguras dentro da Polícia Militar, que hoje nós temos o afastamento temporário, que são policiais afastados pela psiquiatria, chamado de apto C. São as pessoas que têm o porte de arma suspenso, só podem trabalhar no administrativo, numa média de variando nos meses entre 145 a 190 pessoas. No mês de julho, nós tivemos 145 policiais afastados, agosto 190, em setembro 153. E o afastamento total do serviço, que é o LTS, Licença para Tratamento de Saúde, varia do afastamento de um índice de 1.400 a 1.500 pessoas, varia no índice entre 25% a 30%, que são afastados pela psiquiatria. Então fica variando aí, no mês de julho, 473 pessoas. Que isso, hein? Agosto, 474 e em setembro, 400. É muita gente, cara. Pessoas É muita gente. afastados por problema psiquiátrico. Isso sem falar a questão do tabu e a questão da parte financeira, que alguns colegas não se afastam para tratamento, porque se ele se afastar, ele vai ter o porte de arma dele suspenso. Isso aí. E ele não pode trabalhar nem no RAS nem no PROEX para poder defender É um verdade. dinheiro extra. Cara, é complicado. É complicado demais. O William já levantou a plaquinha dos 5 minutos, né, William? Cara... Não, tem comentários aqui para depois para isso. Então pode pôr. Manda aí pra gente aí. Manda aí. Temos alguns comentários aqui. Deixa eu... Opa, agora sim. Primeiramente, vamos aqui.
E Irineia. Irineia Tavares. Que tava Forte abraço, Irineia. Então fiquei confuso. Graça e Paz, Pastor Eldo, assistindo pelo YouTube. Tá bom? Amém. Amém. Amém, Glória amém. a Deus. Tá vendo como é que Deus opera? Tive um desses terrores noturnos quando o Maurício me deixou. Foi tão ruim que eu não conseguia sair do sono. Acho que ela tá falando do programa passado. Ah, tá. Isso é passado. É. A gente falou sobre terror noturno, né? Isso, foi. Tem mais um aqui também. Foi do Luiz Antônio. A paz, amigos. Foi isso. Paz. Paz, Luiz Luiz Antônio. aqui. Tem mais um que... esse aqui já é tudo no site, já, de algumas mensagens que vieram no site. Também tem uma seçãozinha de comentários embaixo. E aqui, estamos aqui, não tem o nome completo, mas tem Almeida. Num Brasil onde os ministros do Supremo que deveriam... Com certeza dar meu exemplo- pai. Com certeza meu pai. Deveriam dar exemplo de justiça. Com certeza meu pai. Libertam criminosos e colocam os heróicos policiais militares numa situação de incapacidade. Temos que dar parabéns a essas pessoas. Salve os nossos valorosos policiais. Amém. Obrigado, Um abraço, pai. Almeida. Um abraço. Valeu, pai. Aí tem Elvis de Almeida. tem o Elvis aqui também. É. E ele continua aqui depois. É o meu falando. pai, é. Parabéns pelo tema e pelos participantes. E Isso também aí. tem Obrigado. mais um aqui, mais um comentário escrito excelente. Amém. Isso aí. Muito bom. William, deve faltar uns 3 minutos então, os dois, né? Faltam uns 3 minutos. Então, cara, eu vou ter que chamar você para vir aqui outro programa, porque eu nem olhei nada aqui, cara. Eu Ainda fugi temos- totalmente de pauta. Tem muita coisa. algumas coisas ainda Tem muita pra falar coisa. muito importante. Então, mas vamos falar sobre Deus, cara, que aí pra gente aliviar um pouco a situação. Só pra gente. Um pouquinho só, porque faltam 2 minutos. Onde é que Deus entra nessa situação aí? Helena e o Alisson, onde é que Deus entra aí para trazer essa suavidade aí na nossa vida, cara? Mais cedo eu estava buscando Hum. uma palavra para a gente poder trazer e eu encontrei em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Quando a gente aprende a pegar todo esse fardo pesado que a gente carrega, todo esse jugo, e entregar nas mãos do Senhor, é quando pra gente começa a ficar mais fácil a caminhada. Eu vim de um processo de outra religião, onde eu tinha uma série de convicções que eu não largaria nunca na minha vida. E um belo dia, Helena, ainda minha namorada, virou para mim e falou assim: não sou eu que te convenço, não sou eu que te converto, mas o Espírito Santo de Deus quando ele tocar no teu coração. E aquilo ali ficou muito latente para mim quando ela me falou isso. E de lá para cá foi onde eu entrei no processo de tentar conhecer mais a Deus e entender quem era esse Espírito Santo que ela estava falando comigo. Posterior a esse fato foi o momento da minha conversão. Alguns meses depois, o momento da minha conversão e a minha imersão. Esse ano eu estou vivendo aquele momento de buscar águas profundas para poder tentar me entender melhor, tentar aliviar esse fardo, tentar levar essa palavra para os colegas, para poder mostrar para eles que esse Deus que mudou a minha vida, esse Deus que me alterou, é o Deus de milagre que pode fazer Amém, tudo cara. na vida deles também. Aleluia. Show de bola. E a gente fala sempre isso aqui com o William. Eu acho que a grande sacada é a questão da inteligência emocional. O que você tem inteligência emocional? É você se conhecer. É você se conhecer e saber quem você é, quem eu sou. Cara, eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos um propósito. Né? Quantos minutos falta aí, William? Só para mim, posso acabar, finalizar? Posso só dar mais um? Já pode... Então assim, só pra gente fechar aqui, vocês vão voltar de novo aqui outro dia, porque a gente não fechou muita coisa não. Jesus, quando ele está em frente a Pôncio Pilatos, que é o governador de Roma, ele vai julgar Jesus, ele sabe que quem traiu Jesus foram os próprios judeus, né? Então, Pôncio Pilatos, ele fala assim para Jesus: é você que é o rei? É você quem chama de rei? E Jesus fala assim: eu sei do meu propósito, eu sei quem eu sou. Ele sabia quem ele era, ele tem um propósito. Então, você, o Wallace, você sabe quem você é e você sabe o teu propósito. Você não está na PM de agarra,
Você tem um propósito Com lá. certeza não. Você tem um propósito, Helena, onde você trabalha. Eu tenho um propósito também. Né? Eu queria te perguntar como é que vê, mas nem dá tempo, como é que criou, como é que vê essa coisa pela PM, essa paixão pela PM, né? Mas não vai dar tempo, agora vou ter que terminar o programa. Fica para próxima. Mas Faz assim, só um convite então, pessoal. faz o convite do culto lá, sexta-feira. Dia 28, sexta-feira, às 19h30. Comunidade Evangélica Deus é Fiel, em São José do Embaçaí. Será o nosso culto de consagração e atos proféticos para a segurança pública e servidores públicos. Todo mundo convidado, galera. Pode chegar, serão bem recebidos, serão abraçados e uma palavra de bênção com certeza será derramada. Amém. sobre Comunidade Deus vocês. é Fiel fica ali em São José. São José do Pastor Embaçaí. Marcelo. Amém? Grande homem de Deus. Amém. Gente, prazer estar com vocês aqui, o Wallace, a Helena, muito obrigado por você atender meu convite. Helena, desculpa aí ter te colocado aí na mesa, mas foi uma bênção, cara. Espero o pessoal ter gostado. Cara, eu queria finalizar orando por todo mundo, tá? Posso, William? Muito obrigado, William. Você é um cara de gente boa pra caramba. Vamos orar, gente? Vamos Amém? Vamos orar. Senhor, que te agradeço, Pai, pela tua boa mão, pelo teu cuidado. Muito obrigado por esse canal aqui aberto para todos nós. A gente debater aqui assuntos tão importantes, Pai, para o nosso dia a dia. Assuntos tão relevantes aqui em relação à saúde mental. Obrigado, Pai, pela vida do Wallace. Obrigado pela vida da Helena. A vida deles tem propósito, Pai. E eu ouvi isso aqui hoje. A vida deles tem propósito. Muito obrigado, Pai, por esse tempo de qualidade, que a tua boa mão esteja sobre a vida do Wallace, guardando ele onde quer que ele entre. Porque, Pai, ele não está sozinho. Ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, toda vez que ele entra no lugar, entra a glória, entra os anjos, entra a tua presença, entra o sangue de Jesus. Abençoe também a Helena, Pai. A Helena também, ela anda contigo, Pai. Então, onde quer que ela entre, quando ela entra a luz, entra o teu brilho, entra a sua doçura, entra o seu amor. Onde nós entramos, entra o Senhor junto com a gente, Pai. Então, muito obrigado, Pai. Abençoe os telespectadores que nos ouviram agora. Esteja abençoando também todos eles, Pai. E que essa questão da saúde mental possa, tudo que nós discutimos aqui, possa esclarecer alguma coisa para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo teu cuidado e nos dê aí uma noite abençoada na tua presença, Pai. É o que nós te pedimos no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado aí, mais uma vez, o Wallace, Helena. Estamos à disposição. Show de bola, muito obrigado, William. Deixa eu te dar um aperto de mão aqui ao vivo. Grande William. Obrigado a todos aí. Então, nos vemos segunda-feira para mais um programa Encontros que Transformam. Amém. 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 Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. A apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascolto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.